É bom, vocês dois, eu imagino que sejam essencialmente competitivos mesmo, né? Tu jogou LOL, caralho. Tu foi treinador do LOL. Participei do Flamengo, inclusive. Flamengo. Que acabou, sabia? Acabou? É o último split deles, vai ser esse agora. Um time chamado Los Grandes comprou a vaga do Flamengo, e aí virou Flamengo Los Grandes, porque tem um regulamento que você não pode trocar o nome do time no meio do split, né? Abandonar. E aí, no ano que vem, vai virar só Los Grandes. Flamengo, então, tá no último split. Essa é uma longa história, essa história do Flamengo. Tá no meio do caminho. Assim, esse é o caminho... Vou poder contar, que vai prescrever em breve. Sim, é o caminho que eles querem seguir, que a Los Grandes quer seguir. Sim. Só que tem um lance que o CBLOL é uma franquia. A franquia precisa ser aprovada a compra. Que isso só vai poder acontecer no fim do ano. Não, já aprovou. Tá liberado. Já foi contado isso? Já deu, na própria notícia do Globo Esporte. Nossa, se der merda foi o Globo que falou, hein? Na Globo Esporte. Não, hein? Globo Esporte. Mas é isso. O roadmap deles é esse, mas o Flamengo vai cair fora. Entendi. Mas, pô, assim, Mas o Flamengo já caiu fora faz tempo. É isso que o pessoal não entende. Porque, pois o time do Flamengo é só nome Flamengo, não é o Flamengo que gera. O Flamengo ele foi até final de 2019, né? Isso, já foi o último ano deles. E aí foi logo depois de eu entrar que aí começou a parte de subsidiar. Então a culpa é tua? Óbvio. Fui vice-campeão. Como treinador. Como diretor, aí eu nem toco nesse assunto. Foi tenso. Aquela época que eu fui ao Flow, eu tava como treinador. Foi começo do ano. Que depois eu tive a diretoria também. Mas aí, história para outro momento. Mas legal de qualquer forma, porque, como o Preto colocou, a gente tem o contato com a galera. E assim, acho que a parte que é o diferencial que a gente sempre teve, isso eu não falo nem só do programa, mas os três, que a gente deixa o pessoal à vontade para contar a história que não sai na mídia. O que o jogador faz? Tenta simular o do futebol, né? Acho que a gente jogou, seguiu o professor, trouxe os 3 pontos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas as orgs deixam os caras aí até vocês? Aí é que é o grande pulo do gato. Esse é o negócio. Aos poucos. Porque justamente como a mesa, né, do nosso podcast sempre foi um ambiente que, assim, a gente nunca quis fazer um podcast com treta, com intriga, conta aqui o que é que você fez. Não, o objetivo do nosso podcast sempre era contar histórias que o público não tinha acesso. Saber quem era aquele cara que estava ali, porque o cara conhece o Gaulês, conhece o BRTT, não conhece o Felipe, que é o cara por trás jogando, não conhece o Alexandre, não. Então a gente queria contar as histórias da pessoa, tá ligado? Então as orgs começaram a ver que o papo ali só acrescentava, tá ligado? Era uma história que a galera tava contando, abrindo o coração, e várias vezes, 90% das vezes, na verdade, que o convidado sentava lá e a gente tava resenhando, o cara contava as histórias que, assim, nunca tinham sido contadas em 10 anos de cenário. Do LoL, do CS, do Valorant. Então, assim, gente que chegava lá, chorava na mesa porque contava uma parada bizarra. Caralho. Teve uma reportagem da ESPN que foi 100% baseada... No que aconteceu no programa. No programa, em 3 programas diferentes que estavam relatando sobre o Flamengo, inclusive. Né? E aí eles se juntaram nessa história... Foram atrás, tá ligado? E fizeram uma puta matéria gigante, acreditando o podcast que tava entregando aquela história pra eles, sabe? Legal. Então, assim, várias histórias foram contadas e inclusive, várias orgs começaram a buscar a gente pra dar exclusiva lá. Então, por exemplo, no final do ano passado, nosso último programa do ano foi com Tinoz e Robô, que são 2 jogadores de LoL da Loud, que ninguém sabia pra onde eles iam, tava só especulação, e a Loud fez... Loud, puta nome foda, assim, gigante. Eles me ligaram pra levar eles lá, pra dar em primeira mão a chegada deles na Loud. Né? A Red, que é a atual campeã brasileira, quando eles foram campeões, o Preto tava conversando com eles na época, a gente fez um podcast na Game House deles. Primeira vez que a gente saiu do estúdio, montou um estúdio na Game House dos caras, a gente fez um podcast especial dos campeões. Então, as organizações começaram a vir atrás pra falar, porque viram que o programa era um lugar seguro e que só rendia coisa boa, tá ligado? Legal, cara. Sim. Legal. A gente nunca tentou ir pro caminho que é um caminho muito sedutor, que é o do clickbait, sensacionalismo. Isso é muito fácil. Pescar uns cortes, né? Exatamente. Eu odeio esse termo. Eu entendo quem trabalha por esse lado, mas os 3 aqui, desde o começo, colocaram, o que a gente quer fazer? A gente quer contar as histórias que a gente sabe que são legais, porque, pô, a gente também fofoca entre a gente, vive isso, sabe que tem muita história, e a gente sabe também que a visão do público muda. A partir do momento que, por exemplo, eles humanizam o jogador. Então, sei lá, pra mim um emblemático foi o do Ranger. Demais. Era jogador do Flamengo na época, na verdade ele foi demitido logo antes do podcast, 2 horas antes. A gente não sabia. A gente tinha marcado antes.
E ele abriu o coração sobre muita coisa e as pessoas que viam o personagem começaram a conhecer que tem um ser humano ali por trás, que tem sentimento envolvido. Sim. Porque o cenário de esportes, assim como com toda a rede social, é um ambiente bem tóxico. Tem uma massa jovem e barulhenta bem grande. E ó, esse fato de ser muito distante, tipo, o moleque atrás do PC que é pro player, do fã, do torcedor, era muito distante. Você via ele na hora que ele tava jogando, às vezes um tweet ou outro, alguma coisa assim, ou algum videozinho que a org produzia, e eram bem raros. Então a galera xingava e ofendia, pichava esse cara como se fosse um robô, como se fosse um skin do jogo. E aí a gente sempre, desde lá de trás, desde a primeira versão do podcast, a gente fala assim, não, a gente precisa contar essa história. Como que funciona um cenário competitivo? Quem são essas pessoas que fazem o cenário? Quem são os jogadores? Como que ele chegou lá? Será que todo mundo que deseja pode chegar lá? A gente começou também com um plano assim, cara, o que precisa ter um time? Psicólogo, o manager, o coach. O que cada um faz? Porque na hora que dá ruim, os caras xingam qualquer um. O nome mais famoso... o primeiro nome que aparece, o cara vai xingar e tal. A galera precisa entender por que aquela decisão foi tomada, né? Por que eles fizeram isso e não aquilo, sabe? Porque a galera não sabe o que acontece no esporte eletrônico. E é muito louco que, assim, tem desde esse âmbito geral do cara contar, quando eu era pequeno, na Lan House, meu pai me levava, até pra coisa, sei lá, tipo, que a gente tem a sorte de ter o Diogo na mesa que tem a memória maluca. Tipo assim, tem Cara dele. Tal jogo... É Thiago Diogo Maia. Respeita. Tal jogo que foi super famoso em 2017 e o cara tá lá. Aí o cara fala, pô, esse jogo foi foda mesmo. Aí o Diogo chega e fala, o Thiago Diogo Maia chega e fala, não sei se você vai lembrar, mas nos piques antes do jogo 2... Nossa. Aí o cara não lembra. E aí o Diogo desenha o bagulho. Cara, eu não lembro o que eu narrei ontem, tá ligado? Ele lembra o negócio de anos. Porque assim, fala assim, tal jogo, aquele jogador perdeu. E aí ele começa a desenrolar a história lá pra trás, aquele mesmo split, quando ele tretou com não sei quem, que não sei quem saiu do time, que a mãe de não sei quem tava doente. Aí você entende que assim, não é... nada, não é um cara, acontecimento. jogou mal. Não, é isso. Todo jogo tem uma história ali, tá ligado? E a galera vai conhecendo. E às vezes de um jogo, ou de uma final que foi foda, a gente tem 3 versões dela, porque foram 3 jogadores, às vezes de time diferente. Aí, jogadores diferentes contam a mesma história. Fala assim, depois daquela semifinal, a gente escutou tal time falando, já era, vamos ser campeão. Porque o time que todo mundo considerava pior tinha ganho. Aí os moleques que escutaram aquilo ficaram puto e foi a motivação dos moleques chegar no dia seguinte, botar pra quebrar e ganhar quando ninguém esperava que eles ganhassem. E aí a mesma história vai ter ganhando várias versões, porque vários personagens diferentes vão contando. E aí quando a gente vai recheando a parada e mostrando como são as pessoas de verdade, a gente percebe, um monte de gente traz esse feedback, as próprias orgs trazem pra isso, o nível de toxicidade diminui. Porque fala, é uma pessoa ali. Às vezes o cara fala assim, porra, depois de tal jogo, eu entrei no Twitter e li tal coisa. Pô, não é uma coisa que um ser humano fala pra outro, tá ligado? Aí, o cenário muda. O cenário ganha outros tons. Não é tipo, pro player, o fã, o pro player joga e vai pra balada depois se jogou mal, ou jogou mal porque foi pra balada, e esse cara xinga. Então a gente entende que a parada é diferente. E esse sempre foi o objetivo. E isso, o cenário abraçou demais.